Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar assim na trajetória de uma artista brasileira que, nossa, é a definição de versatilidade. Thalma de Freitas. Impressionante como ela passeia pela música, pela atuação. Totalmente. É uma jornada, né? Que já dura décadas, passando por teatro, musical, TV, cinema, e aí chega no reconhecimento internacional na música. E sempre com uma marca muito dela, né? Muito própria. Exatamente. E a ideia é essa mesmo, tentar entender não só o que ela fez, mas como é que essas partes todas da carreira dela se encaixam, sabe? Os momentos mais importantes dessa história. Uma história que começa lá no Rio, em 74, e já com a música no DNA, podemos dizer, né? Filha do maestro Laércio de Freitas. Isso, com certeza, deu uma base, né? Ah, sem dúvida. Essa herança musical é um ponto de partida, assim, fundamental. Mas o começo mesmo, profissional, foi em São Paulo, né? Em 92, com musicais. Noturno, Hair. Engraçado, o teatro musical já juntava as duas coisas que ela ia seguir. Pois é, e daí logo depois o Jorge Fernando a trouxe de volta pro Rio, né? E não só no teatro, ele que abriu a porta da TV pra ela lá em 96, na novela Vira-Lata. Ali já começou a atriz que o Brasil ia conhecer melhor. E que atriz, hein? Os anos 2000, nossa, ela apareceu muito na TV. É impossível pensar em Laços de Família e não lembrar da Zilda. Uma personagem que trouxe uma discussão importante pra tela, né? Sim, e ela mostrou logo de cara que não ia ficar num tipo só. Pensa, por exemplo, na Carol de O Clone, depois a Dalila em Cubaneca, a Baiana de Bang Bang. Personagens super diferentes, né? Mostrando um alcance, assim, bem grande e em novelas de muita audiência. É verdade. Ela foi construindo uma presença constante, sabe? Importante na nossa teledramaturgia. E que continua, né? Teve trabalhos mais recentes como Histórias Impossíveis e tem Dona Beja que está anunciada. Isso mostra uma consistência, né? Admirável. E essa força para criar personagens marcantes na TV, claro, acabou chegando no cinema também. Ah, o cinema. Eu lembro muito do charme dela como a Ana Candelária em O Xangô de Baker Street, a namorada brasileira do Sherlock Holmes. Que sacada legal é essa, né? Foi um papel divertido, sim. Mas eu acho que um momento chave mesmo foi As Filhas do Vento, lá em 2004. Fazer a Ju mais jovem. E isso rendeu um reconhecimento da crítica bem importante para ela. O Kikito, de melhor atriz coadjuvante em Gramado, né? E dividido com a Thaís Araújo. Poxa, Gramado é um festival super tradicional aqui no Brasil, então esse prêmio tem um peso danado. Validou o talento dela na telona também. Exatamente. Foi um momento que meio que consolidou ela como atriz premiada também no cinema, sabe? Não só um rosto famoso da TV. E ela seguiu fazendo outros filmes, curtas, mostrando que o interesse pelo cinema continua ali, firme. E o mais legal é que enquanto isso tudo rolava na atuação, a música nunca ficou para trás, né? Desde os anos 90 ela já cantava, tinha projetos, tipo o Café Plus Leite. Sim, a música sempre ali, em paralelo. Teve aquele single e um álbum solo em 96, o Thalma, né? Com uma pegada mais R&B, dance, que estava bem forte na época lá fora. Foi bem recebido pela crítica, mas talvez não tenha tido a divulgação que merecia, né? Pois é, mas ela não desistiu da música, né? O que me parece um ponto de virada importante foi o álbum de 2004, que também chamava Thalma de Freitas. Ali o som já era outro, né? Mudou a chave. Totalmente. Ali ela foi mais fundo, assim, nas raízes brasileiras dela, né? O álbum trouxe regravações de clássicos, tipo Doce de Coco, mas também músicas novas, como Tranquilo e Cordeiro de Nanã, que, aliás, tocou muito na trilha de Senhora do Destino. Foi um trabalho que definiu melhor a identidade musical dela, sabe? Navegando ali pelo samba, MPB, bossa nova, com muita elegância. E ainda teve a participação do pai, o Laércio de Freitas, e de músicos feras como o Wilson das Naves. Isso ajudou a afirmar essa identidade mais brasileira, né? E teve a Orquestra Imperial também. Ela virou uma voz super importante da orquestra. Exato. A Orquestra Imperial foi um projeto coletivo, assim, fundamental para trazer de volta uma certa sonoridade dançante, né, orquestral, brasileira. E ela continuou fazendo parcerias também com Marcelo D2, Daniel Peixoto, sempre conectada com o que estava rolando na música. Essa capacidade dela de ir do projeto solo para Big Band, para as colaborações,
É muito interessante. E toda essa caminhada na música levou a um reconhecimento internacional, assim, super expressivo mais recentemente, né? Aí a gente tá falando do álbum Sorte, de 2019. Uma parceria dela com o músico americano John Finsbury. Um trabalho que, olha, não só foi super elogiado pela crítica, mas que colocou a Thalma num palco global de muito prestígio. A indicação ao Grammy, em 2020, na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino, caramba, chegar numa indicação ao Grammy é um feito, assim, extraordinário para qualquer artista, né? Ainda mais numa categoria tão disputada que reconhece a música no nível mundial mesmo. Precisamente, colocou o nome dela lá fora, sabe? E validou a qualidade, a sofisticação, o trabalho musical que ela já vinha construindo há tempos. É um marco que meio que coroa essa habilidade dela de dialogar com a música do mundo, né? E o interessante é que a indicação veio justamente de um projeto que mistura influências, cantado em português, mas nesse contexto do jazz latino. Então, resumindo a ópera, temos uma atriz com papéis super marcantes premiada na TV, no cinema, uma cantora com uma identidade musical que foi do pop para uma exploração riquíssima da música brasileira e que chegou ao reconhecimento internacional como indicação ao Grammy. Que jornada, hein? Muita consistência, muita coragem também. Uma artista que mostra, né, como é possível ter uma carreira sólida em várias frentes sem perder a profundidade em nenhuma delas. A trajetória dela é quase um estudo de caso sobre versatilidade e evolução artística. E olha, se essa nossa conversa sobre a carreira da Thalma de Freitas está sendo legal, então deixar um like aqui pra gente. E a gente adoraria saber também qual o trabalho dela mais marcou quem está acompanhando a gente. Deixa aí seu comentário. E claro, para quem curte ficar por dentro de cultura, entretenimento, vale muito a pena dar uma olhada no trabalho do canal Aquarius News TV. Eles sempre trazem coisas bem interessantes sobre esse universo artístico. É verdade. Chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, fica essa imagem, né, de uma artista que não se contentou com um rótulo só. A Thalma soube usar a herança cultural dela como ponto de partida, mas nunca teve medo de explorar outros lugares, seja na interpretação, seja na música. É muito inspirador mesmo. A forma como ela transitou entre essas linguagens e culminou nesse reconhecimento fora do Brasil, isso diz muito sobre a força do artista brasileiro, né? E a nossa capacidade de conversar com o mundo. Fica até uma reflexão, né? Até que ponto a experiência numa arte, tipo a sensibilidade de atriz para sacar personagens, emoções, pode acabar enriquecendo a outra arte, a música. E o contrário também, como que essas facetas se alimentam numa carreira como a dela. Boa, uma ótima questão pra gente ficar pensando. Uma trajetória que, olha, com certeza ainda vai trazer muita coisa boa. A gente agradece demais a companhia nessa exploração e até a próxima.